E aí, meus amigos, como você está? Eu quero compartilhar uma palavra do Evangelho para o teu coração no dia de hoje. Seja hoje qual dia e horário você estiver por aí. Mas fica comigo até o final, porque eu creio que essa palavra pode falar ao teu coração e mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Eu quero ler um texto com você e algumas partes da Escritura que me saltaram enquanto essa semana eu orava, refletia e essa palavra veio e esse desejo de compartilhar com vocês através daqui, tá bom? Então fica até o final, eu tenho certeza que pode edificar a sua vida. E essa palavra, ela está lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 34 em diante, onde diz o seguinte: Jesus estava sendo questionado por alguns líderes religiosos pelo que ele vinha fazendo, pelo que ele vinha ensinando. E em dado momento eles queriam pegá-lo em algum erro, em algum equívoco, e perguntaram para ele o seguinte, no versículo 34, preste atenção: mas os fariseus, quando ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, eles se reuniram. Então um deles, que era mestre da lei, perguntou a Jesus, tentando: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? O que é mais importante? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Sabe, querido, durante muito tempo a gente vê uma geração se diluindo do que de fato é o amor. Jesus sendo questionado, talvez aqueles líderes acharam que ele ia inventar uma nova coisa para se falar. Queriam pegá-lo de alguma maneira em algum erro contra a lei. Mas naquele momento Jesus ele simplesmente diz o que na minha visão é a base e que olhando para Cristo nos evangelhos eu vejo que é a base, é a estrutura, é o fundamento do que é viver uma vida que ama a Deus. E ele vai dizer o seguinte: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo semelhante a este é amar o próximo como a ti mesmo. Lendo a Escritura desde muito novo, eu entendi uma coisa: só tem como amar a Deus no meu próximo. E só tem como eu amar o próximo na decisão de amar a Deus. Então é um mandamento ligado ao outro. É uma coisa ajustando a outra. Eu só amo a Deus amando o meu próximo. Não tem como e não existe outra maneira de expressarmos amor a Deus e somos chamados a amá-lo, mas não tem como amar a Deus sem amar o próximo. O apóstolo João vai dizer em uma das suas cartas que ele fala o seguinte: como que você diz que ama a Deus que você não vê se você não ama ao seu próximo que você vê? Como que você fala que eu amo a Deus se você não ama o teu próximo? E durante muito tempo eu ficava nessa luta comigo de pensar o que era o contrário do amor. Talvez você já pensou isso também. E na minha visão eu sempre pensava, o contrário do amor é o ódio. Mas eu entendi uma coisa, querido: o contrário do amor, segundo o que Jesus veio nos ensinar, não é o ódio. O contrário do amor é o egoísmo. O contrário do amor é viver uma vida para si. O contrário do amor é pensar só em si. O contrário do amor é achar que você pode amar a Deus sem ser na vida do outro. O contrário do amor é essa vida que não se estende ao outro. O contrário do amor é quando você só busca os seus próprios interesses e não tem a doação. Porque o amor segundo Cristo é o amor que se doa, é o amor sacrificial, é o amor que se entrega, é o amor que olha para o outro como próximo e parte de mim, então eu amo. E eu entendi que o contrário do amor é o egoísmo. E nós vivemos hoje numa geração egoísta.
egoísta, numa geração que está sendo cada vez mais programada, treinada, discipulada a pensar em si, nos seus sonhos, nos seus próprios interesses, e mais nada importa. Se eu realizar o que eu quero, tá tudo bem, e que se dane o outro. Mas não é esse o espírito do Evangelho, porque Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, não se aproveitou disso, mas se fez servo em forma humana. Ele se rebaixou e viveu entre nós e nos ensinou que o maior de tudo é amar a Deus na vida do outro. E ensinando isso nos seus relacionamentos, no seu dia a dia, em todo o tempo, ele trouxe vários ensinamentos que apontavam para uma vida relacional em amor, uma vida de amor ao próximo. E é isso que eu quero trazer para você através desse vídeo. Nós que queremos seguir a Cristo, você que quer viver uma vida que não é vazia, entenda de uma vez por todas, enquanto você viver para si, sempre vai existir esse vazio, porque o sentido da vida e o maior de todos os mandamentos e o mais importante é amar a Deus no outro e amar o próximo amando a Deus. Em Mateus 25, no versículo 35 em diante, Jesus ele vai falar, ele vai trazer um ensinamento para nós, do versículo 35 em diante. Rapidinho eu quero ler com você. Ele disse o seguinte: porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e deste-me de beber, eu era um estrangeiro e me acolhestes, despido e me vestistes, eu estava enfermo e me visitastes, eu estive preso e fostes até mim. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te damos de beber? E quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te visitar? E respondendo o rei lhes dirá: na verdade eu vos digo que quando fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes de beber, eu era um estrangeiro e não me acolheste, eu estava despido e não me vestiste, eu estava enfermo e na prisão e não me vestiste. Então eles também vão responder dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou um estrangeiro, ou despido, ou enfermo e na prisão e não te servimos? Então o rei responderá dizendo: na verdade eu vos digo que quando não fizestes ao menor destes, não o fizestes a mim. E estes irão para o castigo eterno. Olha o que Jesus está ensinando, que quando ele for vir na glória, o que vai importar é aquilo que você fez e aquilo que você não fez aos pequeninos. E quem são os pequeninos? Todos aqueles que estão à nossa volta, assim como nós, assim como você, nós somos pequeninos. O nosso irmão é um pequenino. As pessoas que sofrem, as pessoas que estão chorando, as pessoas que precisam de ajuda, as pessoas que precisam de abraço, de afeto, de carinho, as pessoas que precisam de alimento, as pessoas que estão enfermas. E a gente está vivendo numa geração que não consegue olhar para os pequeninos. Eu vi um vídeo essa semana. Nesse vídeo falava o seguinte, o cara falava assim: cara, corta da sua vida toda pessoa que não te faz bem, ou toda pessoa que não pensa igual a você e tal. E a gente está nessa geração que quer cortar todas as pessoas da nossa volta. Tem que pensar igual a gente, tem que ser igual a gente, tem que querer grandes coisas igual a gente, tem que querer ser grandão e tal. E enfim, a gente está nessa geração sendo preparada e treinada cada vez mais no egoísmo, no egocentrismo, na vida em si, em torno de si mesmo. Mas o que Jesus ensina no Evangelho e o que eu quero trazer para o seu coração hoje é que
nós precisamos amar, nós precisamos olhar para o próximo, nós precisamos olhar um para os outros em amor, e isso pode fazer total diferença no mundo que a gente vive. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, é que diante de tantas trevas e maldade que nós estamos vivendo, na nossa geração, onde as trevas estão cobrindo tudo, e a maldade e o egoísmo, amar segundo o que Jesus ensinou que é o amor, é revolução. Amar segundo o que Jesus ensinou que é o amor, é revolucionar sua casa, sua família, sua vizinhança, onde você está. Porque o amor segundo Jesus é o amor que olha para os pequeninos, é o amor que enxerga quem ninguém está enxergando, é o amor que se preocupa com quem ninguém está se preocupando, é o amor que se importa com quem ninguém está se importando, e que traz justiça, e que traz verdade, é um amor que acolhe, é um amor que inclui, é um amor que faz as pessoas se sentirem amadas. E é isso que Jesus está ensinando. E aí perguntaram para ele em dado momento: mestre, quem é o meu próximo? E lá no evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 10, olha só, tenho certeza que você conhece essa história. Lucas, no capítulo 10, no versículo 25, olha o que está dizendo. E eis que se levantou certa jurista tentando, dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: o que está escrito na lei? O que você lê? Como você interpreta? E ele respondendo disse: tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, que Jesus tinha dito lá, com toda a tua alma, e o próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: tu respondestes corretamente. Jesus disse para ele: você respondeu certo, você falou certo, é isso que é para herdar a vida. A gente precisa viver em amor, amando a Deus no outro, amando a Deus no próximo. E aí ele disse: tu respondeu corretamente, faze isto e viverás. Faça isso, ame, mas ame de verdade, que não seja um amor fingido. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem eu devo amar? Quem eu devo viver essa vida que o Senhor está ensinando? Quem eu devo me doar? Quem eu devo realmente enxergar? Talvez essa seja a sua questão, assim como foi a desse cara. Quem é? E Jesus respondeu: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojaram e feriram e foram embora, deixando ele quase morto naquela estrada. E por acaso descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e quando ele o viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita, que estava indo servir no templo, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, que era tido como um rival de Israel, a coisa toda, o cara que era lá brigado, estando de viagem, chegou até ele e vendo-o, teve compaixão dele e aproximou-se dele e atou as feridas e cuidou daquele cara e colocou azeite, colocou vinho, colocou ele no próprio bicho, no próprio animal que ele estava indo para aquele lugar e levou até uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo ele, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares na minha volta eu te pagarei. Ora, qual destes 3, Jesus perguntando, foi o próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele respondeu: que mostrou misericórdia, compaixão com ele. Então disse Jesus: vai e faça o mesmo. É isso. Esse é o teu próximo. O teu próximo é aquele a quem você deve mostrar compaixão. O teu próximo é aquele que você encontra e você precisa fazer isso. Só tem como viver dessa maneira, segundo o que Jesus ensinou. E ele, em João 13, no versículo 34, Jesus falou assim: um novo mandamento vos dou. Eu vou trazer um novo mandamento. A lei até então dizia: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas eu vou te dar um novo mandamento. E o mandamento é: amem uns aos outros, assim como eu
vos amei. É por isso que desde o início dessa conversa estou trazendo para você o que eu acredito que é uma vida segundo o que Jesus quer, segundo o que Jesus deixou para nós. É uma vida segundo o amor que Ele mostrou para nós. Um amor que não é qualquer amor, é a qualidade de amor segundo o que Jesus demonstrou por nós. E Ele disse, um novo mandamento vos dou. Olhe para os pequeninos. Um novo mandamento vos dou. Não viva uma vida egoísta. Um novo mandamento vos dou. Olhe para quem está caído no meio do caminho. Olhe para o próximo. Se importe, porque vocês são parte de um mesmo corpo. Vocês são parte um do outro. Então, quando um está sofrendo, é sofrimento para você também. Então, olhe com um olhar de amor para todo o próximo que cruza o teu caminho. Olhe para os que estão caídos. Olhe para os que são menores. Olhe para aqueles que são menos favorecidos. Olhe para todos. Olhe um para os outros e amem como eu vos amei, com o amor que eu vos dei. Qual é esse amor? Esse amor que se entregou por nós, esse amor que se doou, esse amor que foi servo, esse amor que se importou conosco, esse amor que nos incluiu na mesa do Pai, esse amor que nos chamou para viver segundo Ele. E aí entra o que eu vejo lá Paulo dizer aos Coríntios, e eu quero encerrar essa mensagem, essa palavra, com esse texto que provavelmente você já conhece. Eu quero encerrar esse texto, essa mensagem com esse texto que provavelmente você já conhece, que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta dele, no capítulo 13. Que ele fala o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu me tornaria como um bronze ressoante ou um símbolo tilintante, eu me tornaria como algo que só faz barulho, que não serve para nada. E ainda que eu tivesse o dom de profecias, entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover os montes, e não tivesse amor, segundo o que Jesus ensinou, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus próprios interesses, não é egoísta, não se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, não acha legal aquilo que faz mal para o outro, mas se regozija com a verdade. Ele sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. O amor nunca falha, mas havendo profecias, falharão, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando o que é perfeito vier, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, entendia como menino, pensava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu coloquei as coisas de menino de lado. Porque agora vemos através de um espelho, sombriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. E agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. O que eu quero encerrar dizendo para você é: amem uns aos outros. Essa palavra tem estado no meu coração. E viva um amor sobre o chão da vida, amando a Deus e expressando amor a Deus no teu próximo.
na tua família, nos teus amigos, mas também naqueles que você não conhece, naqueles que estão caídos do caminho. Se encha de amor e viva uma vida de amor a Deus, amando o próximo. Não existe essa de que eu amo a Deus, eu cumpro os meus rituais religiosos, mas eu não gosto e eu odeio fulano, eu não tô nem aí para ciclano. Não existe. Nós precisamos viver o que Jesus ensinou. E ele amou, e amou até o fim. Ele amou os que maltrataram dele, os que perseguiram ele. E é isso que ele nos ensinou. Amem uns aos outros, como eu vos amei. Amem os seus inimigos. Orem por aqueles que vos aborrecem. Amem. O amor é o que ele veio nos ensinar. E eu deixo essa palavra para o teu coração. Que você hoje decida, e pelo Espírito Santo de Deus, viver uma vida segundo o que Jesus nos chama, que é amando o nosso próximo todos os dias. Eu acredito de verdade que essa palavra pode mudar toda uma geração, desde que a gente comece a, de fato, praticá-la, porque não é uma palavra do Hugo, é uma palavra do Evangelho de Jesus. Deus nos ensine a amar, nos ensine a amar assim como o Senhor nos amou, nos ensine a expressar o amor ao Senhor, amando o nosso próximo. Abençoa a vida de cada um que está assistindo esse vídeo e que Deus dê a cada um, que o Senhor dê a cada um força e sabedoria para viver essa vida em amor. Abençoa cada família aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe seu coração. Se fez sentido, curte esse vídeo. Compartilha com todo mundo. Deixa teu comentário aqui. E vamos juntos, tá bom? Deus abençoe e até o próximo. Tchau, tchau.